Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo nesse canal. Se você acompanha, você sabe que geralmente eu posto cortes todos os dias, tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul. Porém hoje, a gente vai estrear um quadro novo aqui, então bora lá, 10 curiosidades que vão te fazer ver a série com outros olhos. Quando Vince Gilligan estava desenvolvendo a série, ele precisava de um título que capturasse a essência que ia acontecer com Walter White, não apenas o crime, mas a transformação moral do personagem. Foi aí que ele lembrou da expressão que ouviu no sul dos Estados Unidos, Breaking Bad, uma gíria regional que significa desandar, ir pelo caminho errado, virar do avesso. O nome que é perfeito porque não descrevia só o que o Walter iria fazer, descrevia o que ele iria se tornar. É diferente de muitos títulos que surgem no final do processo. Esse veio logo no começo e guiou toda a visão da série desde o princípio do roteiro. Um dos maiores desafios visuais da série era fazer a metanfetamina azul parecer real em cena. Afinal, ela era quase um personagem por conta própria, símbolo da genialidade química de Walter White. A solução foi simples e genial. Açúcar rock cristalizado, tingido com corante alimentício azul, o resultado era visualmente idêntico ao produto fictício da série. O único efeito colateral, os atores não conseguiam parar de comer durante as gravações. Brian e Aaron chegaram a comentar em entrevistas que saíam das filmagens com enjoo de açúcar, e mesmo sendo só doce, a produção em longa escala, para todas as cenas de laboratório, gerava um custo considerável por temporada. Em 2007, quando Vince foi aos executivos da AMC, com o projeto Breaking Bad, eles já tinham um nome em mente para o papel principal, Bryan Cranston. O problema? Na época, Cranston era mundialmente conhecido por viver Hal, o pai atrapalhado e cômico de Malcolm in the Middle. Um problema tão marcante que a maioria das pessoas simplesmente não conseguia imaginar aquele mesmo rosto como um traficante de metanfetamina. Os executivos hesitaram, parte da equipe criativa também, mas Gilligan tinha visto Cranston num episódio antigo de X-Files, onde ele também vivia um personagem sombrio e perturbador, e sabia que o ator tinha muito mais alcance do que o público imaginava. Ele insistiu, Cranston foi escalado e o resto é história. Antes mesmo das filmagens começarem, o destino de Jesse Pinkman já estava decidido e era a morte. O roteiro original da primeira temporada previa que Jesse seria assassinado ainda nos primeiros episódios, servindo como um gatilho emocional para aprofundar a culpa e o isolamento de Walter White. Era uma escolha narrativa calculada, tirar o único aliado de Walt logo no início jogaria o personagem numa solidão ainda maior, mas então Aaron começou a gravar. A química entre ele e Brian era tão natural que Vince Gilligan acabou mudando de ideia ao longo das filmagens. Jesse sobreviveu, cresceu e se tornou a consciência moral da série em muitos momentos, um contrapeso emocional que tornava Walter White ainda mais assustador. O laboratório móvel de Walter e Jesse, aquele motorhome surrado que aparece nos primeiros episódios rodando pelo deserto do Novo México, não era cenografia, era um Flatwood Bonder de 1986, um modelo real que a equipe da produção encontrou e comprou por menos de $2.000. O veículo estava em um estado deplorável, enferrujado, com problemas mecânicos e um interior deteriorado, mas justamente por isso funcionou tão bem. Ele tinha a aparência exata de algo que os dois amadores improvisariam como laboratório clandestino. A equipe fez os ajustes para as cenas internas e o resultado foi um dos cenários mais icônicos da série, conquistado por praticamente nada. Antes de Breaking Bad, Albuquerque era uma cidade relativamente anônima no imaginário pop. A série mudou isso completamente. Nos anos seguintes ao encerramento da série, a cidade do Novo México virou destino de peregrinação para os fãs do mundo inteiro. Passeios temáticos, mapas e locações, restaurantes que adotaram o tema da série. O turismo cresceu de forma mensurável. A casa usada como residência da família White se tornou um dos pontos mais visitados. O problema é que os fãs ficaram tão obcecados com uma cena específica, aquela que o Walt joga uma pizza no telhado, e começaram a reproduzir essa cena em visitas à casa. A situação ficou tão fora do controle que os moradores reais precisaram instalar uma cerca em torno da casa. O próprio Vince Gilligan chegou a pedir publicamente que os fãs parassem.
O visual que se tornou o símbolo da série, o chapéu preto de abas largas, os óculos escuros, a barba cerrada, não surgiu de uma referência cinematográfica nem de pesquisa de figurino, surgiu de uma foto. Durante uma das reuniões de roteiro da primeira temporada, alguém tirou uma foto de Vince Gilligan usando exatamente esses acessórios. Quando a imagem circulou entre a equipe, alguém brincou que ele parecia um traficante. O visual foi adotado e nunca mais mudou. Desde o início, Vince queria que a série tratasse a química com respeito. Não era só cenário, era parte da identidade visual de Walter White como personagem. Para garantir isso, a produção contratou Donna Nissen, professora de química orgânica de uma universidade, como consultora técnica oficial. Ela lia os roteiros antes das filmagens, corrigia termos incorretos, validava os processos mostrados em cena e orientava os atores sobre como manusear os equipamentos de forma crível. Mas é claro que o processo real de produção de metanfetamina nunca foi detalhado. Isso era proposital e inegociável, mas tudo ao redor era real o suficiente para que os químicos de verdade assistissem à série e dissessem: isso faz sentido? Esse nível de cuidado foi essencial para que a série fosse levada a sério como obra. Geralmente, é raro encontrar uma série que sabe exatamente onde vai terminar antes mesmo de ser filmada. Breaking Bad foi uma exceção. Desde a concepção inicial do projeto, Vince Gilligan tinha uma premissa clara e uma conclusão definitiva: mostrar a jornada completa de um homem bom que se tornou mal e as consequências inevitáveis disso. Não porque a narrativa exigia um final moralizante, mas porque a lógica do personagem não permitia outro caminho. O resultado foi um dos finais mais aclamados da história da televisão. E não foi por acaso. Em Breaking Bad, a equipe de produção planejava cuidadosamente as cores de praticamente todas as cenas antes mesmo das gravações começarem. Roupas, carros, paredes e até objetos de fundo eram escolhidos para transmitir emoções e pistas sobre a história sem que o público percebesse. Isso é uma característica presente no audiovisual. Essas foram as 10 curiosidades sobre Breaking Bad. Se você curtiu, deixa o like e me fala nos comentários qual dessas curiosidades realmente te surpreendeu ou nenhuma delas te surpreendeu. Até o próximo vídeo. Valeu!